Olá pessoal, tudo bom? Professor Rodrigo Pessoa Almeida. Hoje estamos aqui para falar sobre controle estatístico de processo, tá? Mais especificamente para falarmos sobre gráficos de controle para variáveis, tá? Para isso vamos utilizar uma questão que apareceu no ENAD 2011, ok? O que seriam então gráficos de controle, né? Gráficos de controle permitem avaliar se o comportamento de um processo em termos de variação, né? Ele é ou não previsível, ou seja, esse processo está ou não sob controle, ok? Então vamos lá a nossa questão que apareceu no ENAD de 2011. A questão é a seguinte: um processo vem sendo monitorado por meio de gráficos de controle para variáveis. Para essa situação, analise os gráficos a seguir, ou seja, são apresentados 5 gráficos, dos quais nós vamos ter que analisar e apontar quais deles que indicam gráficos que indicam processos que estão sob controle, ok? Então vamos lá para o nosso primeiro gráfico, né? Ok? Aqui podemos identificar nosso gráfico de controle aqui, é nosso limite superior de controle, ok? O nosso limite inferior de controle, ok? E na linha pontilhada aqui seria a nossa linha central, ok? E aí nós temos as nossas 20 observações plotadas aqui no nosso gráfico, ok? E aí o que a gente pode verificar é que todas essas nossas 20 observações aqui, elas estão todas elas dentro dos limites de controle, ok? E vamos dizer assim, não é possível identificar nenhuma tendência de subida ou descida, nem pontos fora dos nossos limites de controle, né? Ou seja, se a gente fizer um valor médio aqui dessas observações, ele daria um valor em torno dessa nossa linha central, ok? Então podemos dizer assim que esse gráfico aqui sim representa um processo que está sob controle estatístico, ok? Então, primeiro já temos a definição dela. Vamos lá para o nosso gráfico 2, pessoal. E aí aqui também, de cara, a gente pode perceber que todas as nossas 20 observações, elas estão dentro dos nossos limites superior e limite inferior de controle, ok? Porém, a gente pode observar que a partir da nossa observação 14 aqui, a gente tem alguns pontos consecutivos aqui que estão acima da nossa linha central, tá? E se nós formos contar eles, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Ok? Então, 7 pontos consecutivos que estão acima da nossa linha central, ok? Então, aí a gente pode perceber uma tendência de deslocamento desse nosso valor médio. E nós podemos se atentar para aquela regra, né, básica de gráficos de controle, ok? 7 ou mais pontos, né, consecutivos acima ou abaixo da nossa linha central indicam, né, a necessidade de intervenção nesse processo, ou seja, o processo não está sob controle estatístico, ok? Então, esse segundo gráfico aqui nós podemos classificar que ele não indica, né, um processo que está sob controle em função desses 7 observações consecutivas aqui que estão acima da nossa linha central, ok? Então vamos lá para o nosso gráfico 3. O nosso gráfico 3 aqui, de arrancada aqui a gente pode perceber que a nossa observação 7 aqui, em função da ocorrência de alguma causa especial, né, ela levou esta observação a assumir valor que excede os nossos limites, né, de controle pré-estabelecido, ou seja, numa amostra de 20 observações, a gente tem uma que está fora, logo a gente pode definir esse processo como esse gráfico, né, indicando um processo que não está sob controle estatístico, ok? No nosso gráfico 4 aqui, a gente pode verificar de antemão que as nossas observações aqui, elas estão dentro dos nossos limites de controle, ok? E também, por mais que tenha um certo distanciamento entre elas aqui, a gente pode perceber que horas elas estão abaixo, horas acima, ou seja, se nós fizermos um valor médio dessas observações aqui, elas vão estar em torno do nosso valor, né, da nossa linha central aqui, ok? Não podemos identificar nenhuma tendência de subida, descida, enfim, ou de deslocamento dessa nossa média aí com essas observações. Ou seja, esse gráfico indica, né, um processo que está sob controle estatístico, ok? No nosso gráfico 5 aqui, então, também podemos de antemão aqui já verificar que a nossa observação 2 aqui, em função da ocorrência de alguma causa especial, ela acabou assumindo um valor aqui que excede, né, extrapola os nossos limites de controle, ok? Então, num universo de 20 observações, estando uma das nossas observações fora do nosso limite de controle, nós vamos definir esse processo como, esse gráfico como indicando um processo que não está sob controle.
Adicionalmente também a gente pode observar que aqui a gente tem, ó, a partir da 15ª observação, a gente tem 6 pontos aqui que eles estão representando uma tendência, né? Então, vamos dizer assim, 6 pontos consecutivos subindo. Claro que faltaria a nossa 7ª observação para se confirmar, né? Aquela nossa regra, 7 ou mais pontos subindo, né? Ou descendo de forma consecutiva, né? Indicam que esse processo não está sob controle estatístico, tá? Mas esse gráfico, enfim, a gente pode classificar ele como representando um processo que não está sob controle em função da observação 2 aí, que excede os nossos limites de controle, ok? Então, vamos aqui para nossas alternativas, né? Então, relembrando, nosso gráfico 1 e 4 a gente classificou como sendo gráficos que representam ou indicam um processo sob controle, e logo a alternativa correta para essa nossa pergunta aqui seria a alternativa B, né? Que inclui os gráficos 1 e 4. Ok, pessoal? Um abraço então e desejo bons estudos a todos, ok?